Hoje vamos conhecer um dos personagens mais importantes da igreja primitiva, chamado São Clemente Romano, o quarto papa da igreja e terceiro sucessor de São Pedro. Ele governou a igreja de Roma aproximadamente entre os anos 88 e 97 depois de Cristo. Apenas algumas décadas depois da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Sua importância é enorme porque viveu no tempo dos apóstolos e preservou em seus escritos aquilo que a igreja já acreditava desde o início. O historiador da igreja, chamado Eusébio de Cesareia, escreve: Anacleto tinha sido bispo da igreja dos romanos durante 12 anos. Foi substituído por Clemente, que o apóstolo, em sua carta aos Filipenses, declara ter sido seu colaborador. O próprio Eusébio também afirma sobre a carta de Clemente. É transmitida uma carta de Clemente reconhecida autêntica, grande e admirável. Foi escrita por ele, por parte da igreja de Roma, à igreja de Corinto. Sabemos que desde há muito tempo e ainda nos nossos dias, ela é lida publicamente durante a reunião dos fiéis. Séculos depois, São Jerônimo confirma a mesma tradição ao afirmar: Clemente, sucessor de Pedro, apóstolo. Isso mostra que desde os primeiros séculos, Clemente era reconhecido como sucessor de São Pedro. Mas por que Clemente escreveu aos Coríntios? No ano de 96, a igreja de Corinto enfrentava uma grande crise. Alguns membros da comunidade haviam se revoltado contra os presbíteros, legitimamente constituídos, causando divisão entre os fiéis. Mesmo estando em Roma, Clemente escreveu para resolver aquele problema. Logo no início da carta ele diz: Irmãos, pelas desgraças e adversidades imprevistas que nos aconteceram uma após a outra, acreditamos ter demorado muito para dar atenção às coisas que entre vós se discutem. Observe um detalhe muito importante. Clemente não era bispo de Corinto. Mesmo assim, escreve em nome da igreja de Roma para corrigir outra igreja. Isso já demonstra o papel especial exercido pela igreja de Roma desde o século I. Depois, Clemente explica como os apóstolos organizaram a igreja. Ele escreve: pregavam pelos campos e cidades e aí produziam suas primícias, provando-as pelo Espírito, a fim de instituir com elas bispos e diáconos dos futuros fiéis. Aqui vemos claramente que os apóstolos instituíram ministros para governar a igreja. Mas Clemente continua com um ensinamento ainda mais importante. Nossos apóstolos conheciam da parte do Senhor Jesus Cristo que haveria disputas por causa da função episcopal. Por esse motivo, prevendo exatamente o futuro, instituíram aqueles de quem falávamos antes e ordenaram que, por ocasião da morte desses, outros homens provados lhes sucedessem no ministério. Esse texto é extraordinário. Ele mostra que os apóstolos não imaginaram uma igreja sem liderança após sua morte. Pelo contrário, eles determinaram que outros homens continuassem seu ministério. Esse é um dos testemunhos mais antigos e claros da sucessão apostólica, fundamento do ministério dos bispos e da continuidade da igreja ao longo dos séculos. Depois disso, Clemente faz uma forte exortação contra as divisões. Ele pergunta: para que haver brigas, ódios, disputas, divisões e guerras entre vós?
E em seguida afirma: é vergonhoso, muito vergonhoso e indigno de conduta cristã ouvir-se dizer que a firme e antiga igreja de Corinto, por causa de uma ou duas pessoas, está em revolta contra os seus presbíteros. Percebemos que Clemente não apoia rebeliões contra os ministros legitimamente constituídos. Pelo contrário, chama os cristãos à obediência, à comunhão e à paz. E encerra esse ensinamento com um belíssimo exemplo de humildade. Quem de vós é generoso, compassivo e cheio de amor? Diga a ele: se por minha causa existe revolta, briga e divisões, eu vou-me embora. Irei para onde quiserdes e farei o que a multidão ordenar, para que o rebanho de Cristo viva em paz com os presbíteros constituídos. Esse é o espírito cristão: colocar a unidade da igreja acima dos interesses pessoais. A carta de São Clemente Romano é um documento extraordinário. Foi escrita antes do ano 100, quando ainda viviam alguns discípulos diretos dos apóstolos. Nela encontramos uma igreja organizada com bispos, presbíteros e diáconos. Encontramos a sucessão apostólica, encontramos a autoridade da igreja de Roma intervindo em outra comunidade e encontramos um forte apelo à unidade. Por isso, São Clemente Romano é uma testemunha histórica de enorme valor. Seu testemunho confirma que a estrutura da Igreja Católica não surgiu séculos depois, mas já existia desde os tempos apostólicos. Que o exemplo de São Clemente nos inspire a permanecer firmes na fé, unidos aos nossos pastores e fiéis à Igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, sobre os apóstolos, especialmente sobre São Pedro. Deus te abençoe.